Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nutrição é Saúde. Meu nome é Letícia Medin, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lanche, a importância que tem fazer todas as refeições, principalmente para quem busca uma qualidade de vida melhor, ou para quem busca emagrecimento, ou para quem busca hipertrofia, ganho de massa, né? Então, enfim, o lanche, ele é muito importante para qualquer objetivo, tá? Assim, pensando na tua alimentação, tem muita gente que começa, faz o café da manhã, faz o almoço e faz a janta. E acaba esquecendo dos lanches. Ou por ter uma rotina muito corrida, ou então por não saber muito bem o que comer, ou por não ter tempo para parar e fazer essa refeição, por estar trabalhando, enfim. Tem diversos motivos e diversas desculpas que eu escuto diariamente pelas pessoas por não fazer lanche, tá? E uma outra também, que é muito comum de eu ouvir, é que as pessoas não fazem lanche porque tem medo de engordar, tá? Isso é principalmente para quem busca emagrecimento, né? Tem bastante essa fala. Então, é a pessoa que não faz o lanche por medo de engordar, ela acaba tomando café da manhã comendo super pouco, aí fica com fome, não come nada, no almoço já tá com mais fome, acaba comendo um pouco a mais, e aí não faz o lanche da tarde. Quando chega na janta, come até o reboco das paredes, sabe? Tá morrendo de fome. Então, o lanche, ele é muito importante justamente nesses momentos, quando a gente tá com fome, quando a gente tá numa rotina corrida e não tem tempo para sentar, para fazer um lanche com calma, a gente coloca alguma coisinha que seja para não chegar na próxima refeição principal com muita fome, que com certeza você vai acabar exagerando e comendo em excesso se você deixar para comer apenas no café da manhã, almoço e janta, tá? Eu ouço muita gente dizer que tá acostumado, que pra pessoa é normal não fazer lanche. Mas, gente, é importante, tá? Por mais que tu não sinta fome e que tu perceba que não come a mais no almoço, por exemplo, por não fazer o lanche da manhã, ele é muito importante também pelos picos de insulina e glucagon, que são os hormônios que controlam a nossa quando a gente tá comendo e quando a gente não está comendo, tá? Outra coisa muito importante é que, assim, às vezes a pessoa toma o café da manhã tarde, acorda mais tarde de manhã. Então, toma o café da manhã lá pelas 9h30, 10 horas. E almoça meio-dia. Então, claro que nesse caso, o lanche talvez não seja necessário, tá? Eu falo de lanche da manhã sendo muito necessário para quem toma café 5, 6, 7, até umas 8 horas da manhã, tá? E aí depois vai almoçar só meio-dia ou depois do meio-dia. Então é importante sim, nesses momentos, fazer um lanchinho. E de tarde, mesma coisa, tá? Tem gente que almoça meio-dia, mas janta super cedo. Então, às vezes não tem essa necessidade de fazer o lanche. Mas se tu almoça meio-dia e vai jantar só lá pelas 7, 8 horas da noite ou até mais, precisa sim de um lanche nesse meio termo, tá? Eu sempre falo de respeitar a nossa fome, de comer quando estar com fome. Às vezes não é pra todo mundo que isso funciona, tá? Porque às vezes o teu corpo tá tão acostumado com essa rotina de fazer 3 refeições por dia, que ele acaba esquecendo de te mandar o sinal de que precisa comer nesses horários, porque ele acostumou assim. Mas muitas vezes é necessário justamente para auxiliar no teu processo de emagrecimento, tá? Então, às vezes, o processo de emagrecimento não quer dizer comer menos, mas sim conseguir adequar os horários, as refeições, as quantidades, baseado na tua rotina, tá? Então, quando eu falo de lanche, eu não quero dizer lanches super elaborados, tá? Claro que se tu tem tempo e tu tá em casa, consegue fazer uma panqueca, um bolinho, às vezes um sanduíche com frango, com salada, é perfeito. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Na verdade, essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, quando eu falo em lanche, eu falo também em coisas simples. Então, se tu tá no escritório, no trabalho, eu falo, o lanche pode ser uma fruta, pode ser castanhas, pode ser a fruta sozinha, pode ser a fruta com aveia, a fruta com granola, com pasta de amendoim. Ou então você pode preparar em casa um sanduíche com frango, um patezinho de frango. Ou então, patê, quando eu digo patê, é caseirinho, sabe? Um frango misturado com requeijão, alguma coisa assim pra formar o patê, tá? Ou então um pão com carne moída, pode ser também.
com salada, sabe? Fazer um sanduichão, assim, bem completo. Pode ser um pedaço de bolo que tu levou de casa e aí tu coloca num potinho o bolo, tu coloca mais umas frutinhas junto, umas castanhas e amêndoas e nozes, enfim, pra fechar uma refeição bem completa. Se tu sabe que a tua próxima refeição vai ser daqui muitas horas, então tu precisa de algo com mais sustância. Ou então pode ser essas coisas mais simples e um pouco mais industrializadas, como uma barrinha de cereal mais saudável, sem chocolate, enfim. Ou então uma barrinha de proteína, alguma coisa nesse sentido, tá? Lanche pode ser coisa que tu consegue deixar na gaveta do teu trabalho pra pegar um punhadinho e comer. Eu não digo ficar beliscando toda hora, tá? Realmente, pegar um punhado do lanche ali, que tu separou, e comer. Então, eu acho muito importante também, às vezes, ter um potinho que tu consiga separar bem certinho qual vai ser a porção que tu vai comer naquele momento, tá? Porque se tu tem, às vezes, as castanhas ali do lado, quando vê, tu comeu 10 castanhas num dia só. Então, também não é legal, sabe? Por isso que é interessante tu ter o potinho e colocar bem certinho a porção que tu vai consumir daquele alimento, tá? Isso é uma dica também pra quem tá querendo emagrecer. Às vezes, compra um biscoito, uma bolacha, enfim, e aí compra vários tipos, coloca tudo numa bacia e num pote, e aí quando vai tomar café da tarde, sei lá, senta na mesa e vai comendo biscoito, tomando café, comendo biscoito, tomando café. E aí quando vê, comeu o pote inteiro de biscoito. Ou então isso acontece com chocolate também, enfim. Então é muito importante separar a porção que você vai comer, tá? Isso acontece com fruta também. Às vezes a pessoa picou um melão inteiro e colocou num pote. E aí quando vê, comeu o pote inteiro de melão e nem se deu por conta, porque ficou assistindo TV, sei lá. Então, isso serve pra qualquer coisa, na verdade, tá? Sempre que você for comer, separa a porção que você tá pretendendo comer. Come aquilo ali, se vê que ainda tá com um pouco de fome, pode comer um pouco a mais, aí se serve mais, não tem problema nenhum. Mas com consciência, sabe? De ter essa noção de que tá se servindo a mais porque ainda está com fome e não simplesmente por pegar e comendo e quando vê nem se deu conta e comeu tudo, tá? Então, os lanches, eles podem ser coisas simples, mas que vão fazer com que você não exagere na próxima refeição e que também você consiga deixar os níveis de insulina e glucagon, que são os hormônios que eu comentei antes, sempre instáveis, sabe? Então, é muito importante fazer esses lanches no meio da manhã e no meio da tarde, variando com a tua rotina, obviamente, né? De acordo com a tua rotina, para que você consiga realmente ajustar isso, tá? E agora, para quem tem mais tempo, consegue levar um lanche mais produzido de casa, tem bastante fome nesses horários, eu vou dar umas ideias para vocês do que vocês podem fazer para ter lanche completo, tá? Para fazer um lanche que seja completo e nutritivo. A gente tem que pensar que nos lanches a gente tem que ter 3 nutrientes, tá? Basicamente. A gente tem que ter alguma fruta ou verdura para nos proporcionar vitaminas e minerais. A gente tem que ter um carboidrato, que é uma farinha, alguma fonte de açúcar, aveia, enfim, entra como carboidrato, tá? E a gente tem que ter a proteína, então pode ser o leite, pode ser o queijo, pode ser ovos, ou um frango, uma carne, tá? Então, baseado nesses 3 grupos alimentares, o que a gente pode fazer de lanche? A primeira opção é alguma coisa salgada, então você pode fazer ou o pão ou a tapioca, que entra ou a crepioca pode ser também. O pão e a tapioca, eles vão entrar bem na questão do carboidrato, né? Se você fizer uma crepioca, que é o ovo com a tapioca, né, mexidinho e faz lá como se fosse uma panqueca, ele já entra a proteína também que tem no ovo, tá? E aí o recheio da tua crepioca não precisa ser tão proteico assim. Mas, supondo que a gente tem o pão, a tapioca e a crepioca, você pode rechear ela com atum, que é proteico, com frango, com carne, carne moída, às vezes uma carne que sobra do almoço, sabe? Você pode guardar e rechear ali, ou só com queijo. No caso da crepioca pode ser, nos outros 2 eu não indico, porque deve faltar um pouco de proteína, tá? E pra completar isso aí, você pode ou colocar uma saladinha dentro e fazer tipo a crepioca, sei lá, com queijo, alface e tomate, ou então o pão com frango, queijo, um frango e alface e cenoura, alguma coisa nesse sentido. Ou se você não quer a saladinha nesse horário, você pode colocar frutas picadas. Então, você vai comer o pão, ou a tapioca, ou a crepioca com frutas junto, tá?
Essa é uma ideia super completa de lanche. Claro que a tapioca e a crepioca, se você for levar para o trabalho, fica um pouco mais difícil. Mas o pão consegue levar bem tranquilo, leva as frutas no outro potinho e você tem uma refeição super completa, tá? Agora, se quer alguma coisa doce, a gente tem algumas opções também. Se quer algo mais rápido, não tem muito tempo de preparar, enfim, pode ser simplesmente uma fruta com aveia ou granola, né? Que vai ser daí a nossa porção de carboidrato. E pra fechar ali a proteína, pode ser ou whey protein ou pasta de amendoim, que ajuda também. Ou então dá pra fazer um café com leite ou uma vitamina de fruta, né? Uma batida, que a gente chama aqui no sul, que é uma batida de banana, uma batida de mamão, enfim, a fruta que você quiser com o leite, que também já ajuda a fechar essa porção de proteína, tá? Outra coisa que dá pra fazer que seja rapidinho também, leva um pedaço de bolo de casa, qualquer bolo, tá? E aí pra completar esse bolo, não ficar só o bolo puro, tu coloca frutas junto, pode levar um iogurte também, daí come a fruta com o iogurte, que é super proteico, e come o bolo, tá? São opções que vocês podem levar, que são caseiras, que vocês conseguem fazer em casa, mas que ao mesmo tempo são saudáveis. Outra dica muito legal, pensando em lanches, é que às vezes a gente pega coisas que a gente gosta muito pra fazer de lanche. Por exemplo, assim, um pedaço de bolo de chocolate. É legal que o bolo de chocolate ele não seja o lanche principal, porque senão você vai comer muito até ficar saciada, visto que ele é um alimento que não tem muita proteína. Então, você vai comer e não vai ser muito nutritivo, não vai ficar muito saciado. Então, o que a gente faz nesses casos? Posso usar o exemplo que eu acabei de dar. Comer a fruta com o iogurte e o bolo de chocolate ser a tua opção secundária, um pedaço menor, como se fosse uma sobremesa da fruta com o iogurte, entende? Mesma coisa chocolate. As pessoas sempre me falam, Leite, eu amo chocolate, eu não consigo ficar sem chocolate. Mas aí que tá. Tu não precisa ficar sem chocolate. O importante é saber quando comer esse chocolate. Porque assim, se tu for comer esse chocolate como refeição principal, por exemplo, num lanche da tarde, num lanche da manhã, ou até no café da manhã, enfim, tu vai ter que comer muito pra ficar saciado. Muito. E mesmo assim, provavelmente não vai ficar. Então, o que a gente faz nesses casos do chocolate, tá? Come o teu almoço ou faz o teu lanche da tarde do jeitinho que tu já está acostumada a fazer e depois come um quadradinho de chocolate, um pedacinho de chocolate que tu gosta, tá? O chocolate ele vem como sobremesa, mesma coisa o doce, e não como refeição principal. Assim você não acaba não exagerando, não tendo esse pico muito grande de que precisa comer tudo a barra de chocolate, até porque tu já tá saciado, porque tu recém fez uma refeição. O chocolate é só a sobremesinha, tá? Então, isso serve, na verdade, pra, assim, a maioria dos doces que tu tem em casa, que tu tá com vontade, pode consumir, mas deixa pra consumir depois da tua refeição. E respeitando tua saciedade, às vezes só dá uma mordidinha, comer um pedacinho, enfim. Que aí não vai ter problema nenhum, não vai ser isso que vai te fazer engordar, tá? Outra coisa muito importante é que quando a gente fala em lanche, tem gente que janta cedo. Então, 6, 7 horas já jantou e vai dormir só às 11. E às vezes precisa fazer uma ceia, que nada mais é do que mais um lanche, né? Então, por isso que eu falo que tem que adequar muito a rotina de vocês. Às vezes não vai precisar, quem janta mais tarde não precisa, mas em muitos casos é necessário sim fazer essa ceia. E aí serve a mesma coisa. Se você tá em casa, pode abusar de ceias mais com mais preparações. Então, por exemplo, com mingau de aveia, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas se não tá em casa, não tem problema, é bem tranquila essa questão. Leva a mesma coisa que vocês fizeram que eu comentei ali pra fazer nos lanches, levar alguma coisa pronta, ou então comer uma castanha, alguma coisa assim, pode servir como ceia também, tá? Outra opção muito legal de ceia são coisas mais morninhas, mais quentinhas, com leite morno. Isso estimula bastante para vocês terem uma qualidade melhor de sono. Então, às vezes comer uma fruta com um chá quentinho, ou então um mingau de aveia perfeito para comer numa ceia. Um leite morno com, sei lá, cacau, se vocês gostam, tá? Café não, nesse momento. Ou com canela um pouquinho, só para dar um gostinho.
Então, essa opção do morninho ali na ceia é perfeito, tá? Abusem desse morninho nesses horários, que vai ajudar a produção de melatonina, que é o hormônio que nos ajuda a dormir bem, a ter um bom descanso e uma boa noite de sono, tá? Outra coisa muito importante é que, assim, às vezes, o único momento que a gente vai comer fruta são nos lanches. Porque, por exemplo, no almoço a gente não vai comer. No café da manhã, às vezes a pessoa come um pão com ovo, alguma coisa nesse sentido, e a fruta acaba ficando de lado também. Então, gente, aproveitem para comer fruta nos lanches, tá? Esse é o melhor momento que vocês têm para bater pelo menos 2 frutas por dia, no lanche da manhã e no lanche da tarde, tá? E principalmente agora no inverno é muito importante que a gente cuide da imunidade. E as frutas auxiliam muito nisso, tá? Não adianta vocês tá lá comprando vitamina C efervescente ou cápsula de vitamina C e tomando achando que não vai ficar doente, porque a vitamina C sozinha não faz nada. O que importa é todo o contexto da tua alimentação, e a imunidade é uma coisa que vem sendo construída ao longo de todos os anos da tua vida. Então, não é tomar uma semana de vitamina C que vai fazer com que tu não tenha nada, com que tu não pegue gripe, não fique doente. Então, por isso que é muito importante o consumo de frutas e verduras. Isso auxilia muito a gente ter mais imunidade, tá? A vitamina C, ela é perfeita para isso, mas ela sozinha não faz nada. E claro que é muito melhor com que a gente consuma ela diretamente dos alimentos que vão ter outros nutrientes além da vitamina C. Então, a laranja, a goiaba, a acerola auxiliam muito nesse nutriente, tá? Mas lembrando que não é só a vitamina C sozinha. Então, vocês podem usar e abusar das frutas nesses momentos, no lanche da manhã e no lanche da tarde, que fruta não tem erro, gente, tá? Aproveitem, usem as frutas. Vocês não precisam ficar com medo da frutose. Tem bastante gente que tem medo do açúcar que tem nas frutas. Mas se vocês comem uma quantidade adequada, e apenas nesses 2 horários do dia, ou 3 se vocês quiserem comer na ceia também, não é um problema, tá? O problema é quando a pessoa vai comer fruta e come, sei lá, 5 laranjas de uma vez só. Aí é bastante coisa, aí tem bastante açúcar, ou 5 bananas, enfim. Mas se for, nesse caso, sei lá, uma laranja no lanche da manhã, uma maçã no lanche da tarde e uma goiaba no lanche da noite, não vai ter problema, tá? Então, por isso que é legal vocês colocarem coisa junto com essas frutas. Então, só a laranja sozinha, às vezes, não vai te saciar. Então, tu coloca junto aveia ou granola para ajudar a te deixar mais saciada do que só a fruta sozinha, tá? Isso serve para qualquer fruta. Então, lembrem que os lanches, eles são muito importantes e que a gente deve sempre estimular e tentar nos organizar, porque sem organização a gente não chega a lugar nenhum. Então, se organiza, prepara teu lanche, deixa teu lanche pronto. Se tu sai de manhã para ir trabalhar bem cedinho, deixa na noite anterior ou organiza antes de ir pro trabalho o teu lanche, o lanche da manhã, o lanche da tarde. Leva um potinho com as frutas picadas ou, enfim, o que você decidiu levar. Leva os 2 potinhos separados, porque assim não tem erro. Além de tu ter uma qualidade de vida muito melhor, tua saúde vai melhorar muito. E se tu busca emagrecimento, também vai auxiliar muito nesse processo. E se tu busca hipertrofia também. Então, se organizar para ter os lanches prontos é a chave do sucesso, independente de qual seja teu objetivo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês esse programa. Eu quero ver todo mundo fazendo lanche, não esquecendo dessa refeição, que é muito importante, que, como eu falei, a maioria das pessoas deixam essa refeição muito de lado, tá? Por hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal da TV Cidade também. E caso alguém queira ser patrocinador aqui do meu programa, também vocês podem entrar em contato, ou comigo, ou direto aqui com a TV Cidade, que eles explicam pra vocês bem certinho como é que funciona, tá? E também me sigam lá nas redes sociais, o meu Instagram é Nutrilete Medim. É isso, muito obrigada, beijo!